Glória a Deus. Poder sentar, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, conforme eu anunciei. Atos capítulo 1, que diz assim, ou capítulo 10, versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1, que diz: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Repito o final, continuamente orava a Deus. Esse homem, quase às 3 horas da tarde, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Cornélio, muito atemorizado, olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? Respondeu o anjo: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Gostaria de repetir aí as palavras finais. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um Simão, curtidor de couro, que tem a sua casa à beira-mar. Ele te dirá o que deves fazer. Repita aí o final. Ele te dirá o que deves fazer. E logo que se retirou o anjo que lhe falava, Cornélio chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam sob suas ordens. Havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoe nesta hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, sobre a ótica do texto de Atos dos Apóstolos, que narra a experiência de Cornélio e sua família com o Senhor, experiência de salvação, a Bíblia vai mostrar que este homem recebeu em sua casa o derramamento do Espírito. Ele manda chamar a Pedro, sob a ordem do Senhor, o anjo do Senhor ali orientou, conforme terminamos de ler, e o texto vai dizer que ele traz, esses 2 homens voltam com o apóstolo Pedro, e Pedro começa a pregar o evangelho a eles. O versículo 24 do mesmo capítulo declara: No dia seguinte chegaram a Cesareia. Cornélio estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Estavam ali reunidos para receber a palavra. Eu quero lembrar os irmãos aqui uma coisa muito importante, muito forte para a nossa vida. Para você ter uma ideia, o texto bíblico diz, o anjo diz para ele mandar chamar a Pedro, porque Pedro tinha palavras que ele precisava ouvir. Ele poderia ter ficado sozinho em casa esperando os 2, correto, irmãos? Ele poderia ter ficado sozinho. Porém, ele certamente levou em consideração que ele estava há bom tempo orando. Ele era um homem de oração. E é certo que ele orava pedindo que Deus se manifestasse em sua vida e em sua geração, em sua família. E o texto declara que para essa reunião, para receber a Pedro, ele vai reunir os seus amigos mais próximos e vai reunir os seus familiares. Claro, sua família que morava com ele em casa, já estavam com ele, não é? O próprio texto, no começo do capítulo, acompanha aí, por gentileza, diz que ele era piedoso, temente a Deus, verso 2, com toda a sua família. Então, ele acrescentou aos familiares os parentes, porque os familiares já estavam inclusos aqui, os da sua casa. Mas ele, ao que dá a entender o texto, traz outros parentes para somar, e os amigos mais próximos. Em outras palavras, esse homem traz o seu círculo de amizade para receber a palavra de Deus. E o resultado disso é que ele, ao ouvir a mensagem, Pedro começa a pregar,
ele se identifica, recebe a Pedro, leva Pedro até dentro de sua casa, onde estavam as pessoas. E quando Pedro prega a palavra, prega a salvação em Cristo Jesus, o verso 44 acompanhe. Dizendo Pedro ainda estas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que o ouviam. O que aconteceu, irmãos? Pedro pregava, eles creram em Deus e agora esta fé os lançou, os seus corações se prostraram diante de Deus. E eles então, Deus que vê o coração, viu que eles se arrependeram de seus pecados, antes mesmo de Pedro se alongar, se terminar a pregação, fazer o apelo a eles que eles se convertessem, eles no coração se convertem e o Espírito Santo, que vê tudo, entra, é derramado em seus corações. Olha o que aconteceu. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Versículo 46, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro, pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Os irmãos perceberam aqui, esse ambiente de Cornélio foi usado por Deus para abençoar os discípulos. Eu não sei se você já conhece esse assunto, mas nesse momento os discípulos de Jesus, eles estavam, os apóstolos, a igreja de uma forma geral, eles estavam pregando aos judeus. Eles estavam pregando às pessoas que eram da linhagem de Israel. Eles não pregavam ainda para outros povos, os gentios chamados. E tanto é que logo em seguida Pedro teve que se explicar em uma assembleia, uma reunião dos crentes em Jerusalém. Jerusalém era a sede da igreja, onde os apóstolos estavam oficialmente reunidos. E ele teve que explicar por que ele entrou na casa de um gentio. Por que ele entrou, comeu com eles, porque ao entrar era costume também fazer uma refeição. E ele se explicando, ele traz a informação de que o Espírito Santo vem sobre eles e que eles teriam que rever a forma que eles estavam procedendo com a pregação do Evangelho. Meus irmãos, a casa de Cornélio se tornou instrumento de Deus para abençoar a pregação do Evangelho para as nações. Ainda que Jesus mandou ir por todas as nações, os discípulos, durante o começo da caminhada, não entenderam bem a respeito do ide por todas as nações. Não entenderam. Você vai encontrar indícios de que até eles entendiam que deveriam ir pelas nações, mas para reunir os judeus para receberem a salvação. Porque primeiro a salvação deveria ser endereçada ao povo de Israel, pois a promessa do pai a Abraão é que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, mas na linhagem de Abraão é que tudo isso iria acontecer. Então, primeiro eles deveriam ser abençoados. Se todo judeu ainda não foi alcançado, como agora estender para quem não é? O texto bíblico vai declarar que por causa desse acontecimento, houve uma mudança, uma revolução na vida da igreja da época. E aqui eu quero destacar, meu irmão, que o culto doméstico parece ser uma coisa que ninguém está vendo e que parece até ser uma coisa tão simples, mas tão simples que parece que nada está acontecendo. É muito forte o que nós estamos falando, porque este culto doméstico aqui gerou frutos inimagináveis. A Bíblia vai, aliás, a história da igreja, né? Vai contar a história de um homem chamado John Wesley. John Wesley era um
dos muitos filhos de sua mãe, uma casa que tinha uma família muito grande. E ele cresceu vendo sua mãe orar em casa, eram muitos filhos, e conta a história dele que eles, na hora que a mãe estava orando, eles tinham que fazer silêncio absoluto em respeito à oração da mãe. E ela pegava um pano e colocava sobre sua cabeça, declarando a todos na casa que ela estava orando ao Senhor. Na hora que ela ia buscar a Deus, havia um respeito da parte daquelas crianças, de forma que eles cresceram vendo a mãe buscar ao Senhor. E aquilo gerou na vida daquele garoto um temor de Deus, de forma que ele passou a ter o primeiro contato com Deus vendo a experiência de sua mãe. Então, buscar a Deus em casa pode gerar efeitos inimagináveis. John Wesley foi um dos maiores avivalistas do seu tempo, para não dizer o maior da sua época. Extremamente usado por Deus para ganhar pessoas. Ganhou centenas e milhares de pessoas com seu trabalho evangelístico. Agora, quando que isso começou? Começou quando sua mãe demonstrava vida com Deus em casa. Eu estou estendendo a pregação, o ensino da manhã, nesse horário da noite. Eu estou estendendo, dado a necessidade de nós irmos para o culto doméstico que será feito domingo em sua casa, dirigido por você. De forma que você tenha dimensão do que é que você está fazendo. Você está dando um passo para a transformação da igreja, dando um passo para aperfeiçoamento dos santos, dando um passo para alcançar mais de Deus por meio da comunhão com Deus que começa em casa. Diga amém aí, meu irmão. Então, a palavra de Deus mostra que esse homem reuniu sua família para ouvir a palavra de Deus. E agora, eu gostaria de retornar para o início do capítulo 10, aonde pela manhã nós demos ênfase no capítulo 10, no versículo 2, declarando que ele era piedoso e temente a Deus. Como os irmãos bem ouviram, a piedade aqui é conduta. Na tradução do texto grego aqui, é basicamente sujeitar-se, e se ele se sujeita automaticamente a uma conduta, um testemunho. A piedade aqui está ligada a um testemunho exemplar de sujeição a Deus. Ou seja, eu sou dessa forma porque eu me sujeito ao Senhor. E isso dando o entendimento de que era algo claro para as pessoas ao redor de Cornélio. Para você ter uma ideia, piedade, veja bem, ele era um homem piedoso. Observe aí o capítulo 2, era piedoso. Agora, vamos colocar um in na frente. Ficaria como? Impiedoso. Veja bem como muda, né? O que seria uma pessoa impiedosa? Uma pessoa altiva, meu irmão, cabeça acima dos outros. Uma pessoa impiedosa é alguém altivo, alguém que não submete, alguém que não respeita. Então, a piedade, ou piedoso aqui no uso da palavra, significa aquele que se sujeita. Aquele que com a sua conduta traz uma experiência. Eu gostaria de aprofundar um pouco sobre esse assunto e conforme falamos pela manhã. Abra sua Bíblia aí em 1 Timóteo, no capítulo 2, por gentileza. Olha só, rapidamente aqui nós vamos ver alguns versículos, eu não vou poder me alongar muito aí, é claro, mas alguns versículos e eu quero ler sobre a seguinte ótica. Abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo capítulo 2, abra sua Bíblia. O livro de 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo, é uma carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor. Há quem diga que ele pastoreou muito jovem, ele era um garoto. E ele andou com Paulo, você vai encontrar isso no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando ele ele começa a andar com Paulo para fazer a obra missionária. Ele se torna um assistente de Paulo. O que gerou? Ele se tornou uma pessoa apta para pastorear o rebanho. É claro, deveria ser
e o texto também nos mostra em alguns versículos que ele era pastor de ovelhas e Deus o destacou para essa função. E então, em 1 e 2 Timóteo, você vai encontrar os conselhos de Paulo para que Timóteo fosse um homem abençoado. Observe bem, porque nós vamos ler alguns versículos, e eu estou estabelecendo qual o óculos que você vai usar para ler. Qual a ótica que você tem que ter do texto. Paulo orientava Timóteo para ele ter uma conduta impactante na igreja, de forma a gerar frutos na vida das pessoas. E veja a ênfase que Paulo vai dar, veja como Paulo aborda esse assunto da piedade como ensino e alvo para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Paulo falando sobre o interesse que ele deve ter para orar pelas autoridades. O verso 2 diz: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vamos acrescentar aí a palavra piedade, a palavra, o complemento, o in. Ficaria como? Com toda impiedade e desrespeito, o contrário do que nós lemos. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo que ele deve orar pelas autoridades para que haja o quê? Uma conduta na sociedade cheia de piedade, que é o contrário de impiedade. Uma pessoa ímpia, né? Muita gente às vezes quando fala ímpio, meu irmão, ímpio significa o altivo, o que não dá para ser ensinado, o que não se submete a nada e a ninguém, claro, principalmente a Deus, uma pessoa ímpia. Só que muita gente profere essa palavra falando de pecado que a pessoa está cometendo. Fulano é ímpio, ele está bebendo, ele está se drogando, ele está adulterando, ele está fazendo alguma coisa que no final é a mesma coisa. Porém, nós precisamos visualizar o nariz levantado. O ímpio significa alguém que não se submete a nada. E aí parece ser a mesma coisa, mas não, eu estou dando ênfase que uma pessoa que é nariz empinado não tem relacionamento. Tem relacionamento, irmãos? Alguém gosta de ter como melhor amigo o altivo? Que no caso aqui seria o ímpio. Não, ninguém gosta. Ninguém se senta com quem só quer ser e não se submete a regra nenhuma. Aliás, nesse período agora, você sabe que é um caso sério, né? Não sei se você notou, mas as pessoas têm dificuldade de obedecer às regras básicas para que não se prolifere o vírus. Isso é um demonstrativo de pessoas ímpias, que têm dificuldade de submeter a coisas básicas. E certamente também terá dificuldade de se submeter a Deus. Mais uma vez, capítulo 3 agora, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Mais uma vez o apóstolo Paulo falando. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aí ele vai explicar. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ou seja, olha a conduta. O que Paulo está dizendo? Eu vou te mostrar o que é uma conduta piedosa. Jesus caminhou de forma tal que foi recebido na glória. Resumi o versículo. Toda a leitura, vamos ler de novo. Aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. E Paulo está explicando o quê? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Cornélio era o quê, irmãos? Piedoso. Ele tinha uma conduta abençoada. Pastor, mas por que ele tinha que ouvir Pedro então? Porque ainda que ele era fiel a Deus, segundo a lei de Moisés, segundo a aliança de Abraão, segundo o Antigo Testamento,
ele precisava crer em Jesus, porque só por meio de Jesus uma pessoa pode ser recebida por Deus da forma que Deus idealizou. Amém, queridos? Deus, ele promulgou leis para que uma pessoa seja salva, e o caminho é Jesus Cristo. Mais uma vez, 1 Timóteo ainda, capítulo 4, versículo 7. Olha o que está dito aí. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas condutas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, o assunto aí havia na igreja que ele pastoreava pessoas que estavam dando atenção para coisas sem sentido, para obedecer a Deus. O fábulas profanas era, em outras palavras, Paulo estava dizendo, estou resumindo aqui num português bem tranquilo. Eram assuntos que não tinham nada a ver com a obediência, e algumas pessoas estavam criando doutrina em cima do que não era a palavra de Deus. E aí Paulo está dizendo, larga esse negócio de lado, não dê atenção para isso, mas exercita-te pessoalmente na piedade. Sabe por que eu separei esses versículos, irmãos, para lermos? Porque no meu coração veio como que o Senhor ministrando assim, eu quero sim que eles sejam hoje piedosos. E quando eu leio Timóteo, que era segundo a aliança do Antigo Testamento, alguém pode dizer, essa conduta aí de Timóteo ou de Cornélio não tem nada a ver, porque tanto ele teve que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Meu querido, a piedade foi pregada pelo apóstolo Paulo para Timóteo viver. E por que foi a ênfase para Timóteo? Timóteo era pastor do rebanho. E se ele, no pastoreio do rebanho, não fosse piedoso, na ótica de Cristo, conforme acabamos de ler, que teve uma conduta tal que foi recebido na glória, se ele não tivesse essa conduta, o impacto sobre a igreja seria que a igreja não receberia aquilo que Cristo idealizou para ela, que deve ser manifesto na minha vida, na sua vida. Qual é o grande problema aqui quando eu leio o texto de Timóteo? Timóteo eu vou ler para quê? Isso aqui é conselhos para um pastor. Eu não sou pastor. Meu irmão, você é pastor sim. Você é pastor do seu rebanhozinho lá, chamado família. Sua família é seu ministério. E Deus colocou você aí para cuidar desse rebanho. Então você tem que receber essa palavra como um crente, como um discípulo de Jesus. Mais uma vez agora, o 1 Timóteo ainda, capítulo 4, verso 8, por gentileza. Pois o exercício físico para poucos é proveitoso, mas a piedade, todos estão comigo, verso 8? Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Ou seja, a piedade, sujeitar-se a Deus, ter uma conduta abençoada na localidade, para com os outros, as pessoas olharem para nós e elas terem a nossa vida como agradável. E aí eu não estou falando de agradar todo mundo, eu estou falando da luz de Cristo. Eu estou falando da vida com Deus brilhando em você. Eu estou falando do impacto da graça de Deus. E você sabe que o outro lado também é verdade. Muitos não vão gostar de você porque você é sal e luz. Porém, o coração do homem está desejoso de pão para comer, de água para beber. E esta água Deus te deu. E você foi chamado para o seu interior fluir um rio de água viva. Eu estou dizendo que é muito maior do que carregar água. Quando Jesus disse, aqueles que creem do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é muito maior do que ter uma botija de água, do que ter um recipiente com água, uma garrafa com água. Isso é muito maior. Porque cidades inteiras se formam ao redor de rios. Se você for ver a fonte
E aí eu quero deixar claro, né? Porque quando a gente fala fonte, a pessoa já imagina um negócio jorrando água. A água ainda 10 metros de altura. Se você for estudar e for ver a fonte, a nascente do rio Chico, o velho Chico chamado, você vai se apavorar, vai ficar assim, boquiaberto, aliás, mas como é que pode? Um rio tão grande. Meu irmão, você vai ver uma águazinha saindo. Se você tiver uma câmera e puder filmar, você vai ver debaixo d'água uma série de veios de água jogando água. Mas aquilo vai ficando largo, aquilo é contínuo, toda hora, todo dia, toda hora, todo dia, e aquilo vai alimentando, e é quilômetros de extensão o rio. Eu me lembro de uma reportagem que eu vi falando sobre isso, que muita gente ficava assustado ao ver que a nascente do rio parecia ser tão tímida. E eu digo a você que essa revolução é para acontecer na nossa vida. O que Deus está gerando aí em você, ninguém está vendo. Mas o que Deus vai fazer, vai alargar, vai ampliar. Isso eu te digo com certeza. Cornélio não tinha ideia do que ia acontecer na sua casa. Ele não sabia nem o que ia ouvir de Pedro. Mas sabia que era da parte de Deus. Uma coisa eu te digo, meu irmão, não sei o que Deus vai fazer com você, como que vai ser. Mas uma coisa eu sei, será abençoador da sua casa, da sua vida e dessa geração. Para essa geração. Então a piedade, o bom testemunho, o relacionamento cheio de Deus, a graça de Deus em você, é para hoje, é para a nossa vida. 1 Timóteo ainda, capítulo 5, verso 4. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa, exercer a piedade para com a própria casa, e a recompensar a seus primogenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Olha só, irmãos. Vocês perceberam o que o texto está dizendo? Como é que na sua casa, no caso aqui a casa da viúva, veja bem, a viúva está sozinha, né? Ela não tem um marido mais do lado, ela é viúva. E a palavra de Paulo a Timóteo é que Timóteo ensine as viúvas a continuar o trabalho de ensinar os seus filhos a piedade. A pessoa que vive a piedade diante de Deus, ela tem que aprender em casa com os pais. E a viúva não está isenta disso. Mas é viúva, pastor, coitadinha dela. Meu irmão, ela é viúva, mas tem o Senhor ainda na vida dela. E o Senhor será o marido que ela não tem para ajudá-la nessa tarefa. E aqui, mais uma vez, eu quero dar ênfase. Meu irmão, voltando agora para o nosso querido e amado Cornélio. Volte aí para Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu estou dizendo que quando Deus, o Senhor quer fazer o que fez na casa de Cornélio, na minha casa, na sua casa. Porém, não é de qualquer jeito que isso acontece. É o que eu estou pregando. Observe bem. O texto diz no verso 2, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua família. Só aqui eu tenho um tempão que esse homem injetou na casa dele. De manhã falamos sobre isso. Se ele era fiel a Deus com toda a sua casa, ele trabalhou em casa para fazer com que os seus filhos tivessem contato com Deus. Aí eu quero deixar uma recomendação para você. Nós temos aqui na igreja material discipulado. O material discipulado ele vem em 3 etapas. Primeira etapa são as boas novas para você. São 7 lições, 7 folhinhas. Bem rapidinho, 50 minutos você termina. Eu aconselho toda mãe, todo pai fazer isso com seus filhos. Estudar a Bíblia com esse material discipulado. Pastor, mas meu menino não aceitou Jesus ainda. Esse material é evangelístico. Aliás, eu usei esse material na abertura da primeira congregação que Deus me colocou para cuidar. A primeira que eu fiquei desde o início, aliás, que antes dela eu ainda tive que ir em outro lugar. Mas, basicamente, eu aconselho você, mãe, você, pai, você estudar com seus filhos. Depois, segunda etapa, são 6 lições que vão tratar da doutrina de forma bem light, mas objetivamente. E depois, é um livreto já é um feijão já forte, um feijão já com a carninha de porco, um feijãozinho já temperado,
E você vai estudar ali 16 lições. Há quem diga que não é feijoada nada, pastor. Aquilo lá é um negócio pesadíssimo, comida pesada, porque você começa a primeira parte, é texto para cima e para baixo. É muito texto, muito fundamento bíblico, muita palavra de Deus. A pessoa, até hoje eu não consegui, e acredito que ninguém consegue estudar uma lição em 1 hora. Cada lição acaba sendo 2 horas, 2 encontros com quem a gente está discipulando. Pastor, mas é muito pesado isso aí. Meu irmão, pesado é depois descobrir que não fez o dever de casa. Isso é que é pesado. Isso aí eu não desejo para ninguém. Então, veja bem. Pastor, mas meu menino não sabe nem ler. Meu irmão, conte as histórias da Bíblia. Conte as histórias da Bíblia para esse menino. Dá trabalho, viu? Mas você tem que injetar na vida dele. Mas ele não vai aprender. Meu irmão, preste atenção. Se o seu menino aprendeu, já fez alguma traquina, não é? Todo garoto faz traquinagem. Se ele aprendeu a fazer traquinagem, ele vai aprender também a servir a Deus. E mesmo quem converte não é você não. É Deus que converte. É o Senhor que vai entrar na vida dele e resolver a situação. Então Cornélio fez o dever de casa. Faça você também em nome de Jesus. Agora olha só. Pastor, não vou fazer o culto doméstico, porque eu ainda estou lutando para ser esse homem. Está repreendido isso aqui em nome de Jesus. Você que estava fugindo pela beira, você que estava querendo correr, estou pegando você pelo pé e trazendo de volta. Vem aqui. Pare de ficar dando desculpa. Pare de dar desculpa. Irmãos, esse negócio de desculpa tem mantido muitas cadeias. Você vai se arrepender, como hoje de manhã você se arrependeu. Eu creio que muitos foram tocados, muitos foram abençoados. Você vai se arrepender no seu coração e você vai se portar conforme você se arrependeu. Você agora é um homem de Deus, seus pecados foram perdoados. E o Senhor vai te usar agora, não é no futuro não. Diga amém aí, eu recebo. E a palavra de Deus diz então, que ele era fiel com toda a sua família, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Eu quero dar uma ênfase aqui em alguns minutos para dar ênfase sobre as esmolas. Na tradução contemporânea que eu estou utilizando aqui também, está escrito esmolas. Você vai encontrar em outras traduções um outro uso de palavras. Ele ajudava o povo. Eu quero deixar claro, o nosso contexto não tem nada a ver com o contexto da época. Qual é o nosso contexto? Irmãos, existem pessoas na rua pedindo ajuda financeira. Tome muito cuidado com isso, nem tudo que parece é. Normalmente eu peço provas, né, daquilo que a pessoa está dizendo. E, é claro, se eu percebo que não tem nada a ver, eu sinceramente não faço, porque se eu perceber que tem mentira, aquilo tudo, eu estou ajudando a mentira a proliferar. Você já deve ter ouvido histórias diversas sobre isso. Eu não vou falar sobre esse assunto. Mas, infelizmente, quando se lê esse texto aqui, a pessoa visualiza o nosso contexto como se ele fosse da época. Os irmãos estão entendendo? Ah, então o centurião dava dinheiro às pessoas na rua que pediam dinheiro. Pode ficar tranquilo que não tem nada a ver. Não é nada disso. O que faz essa pessoa, alguém que ajudava as pessoas, não é esse formato que nós estamos acostumados a ver. Por que que não era? Isso aí, irmãos, é uma doutrina extraordinária que a palavra de Deus nos apresenta. Na lei de Moisés, você vai encontrar o auxílio, a orientação de que devem ser ajudados financeiramente as viúvas, os órfãos e os estrangeiros ou forasteiros, pessoas que estão viajando sem condição alguma para continuar a viagem. Essas pessoas têm que ser bem tratadas e ajudadas. Mas você vai encontrar também que as regras para ajudar essa pessoa, ela deveria ficar o tempo na casa dessa pessoa que o recebeu, o forasteiro, o viajante, tempo suficiente para refazer as forças, 1 ou 2 dias, e continuar a viagem. Aliás, era uma regra até que aquela pessoa recebida deveria ser protegida pelo dono da casa com tudo que ele pudesse. Tanto é que o texto de Gênesis, quando fala de Ló, quando recebeu os 2 anjos, ele protege os 2 homens que queriam, os homens da cidade queriam fazer mal a eles. E dentre outros textos, você vai encontrar destacando isso. Era um costume não só de Israel, mas dos povos da época.
ajudava-se esses 3 grupos de pessoas. Os órfãos, porque é claro, eles não têm ninguém por eles, são órfãos. As viúvas, porque não tem mais o seu marido. Uma mulher, quando ficava viúva, perdia o direito da terra que o seu marido era dono. Para você aprender um pouco mais sobre isso, leia o texto de Ruth. E você vai aprender muito sobre esse assunto. O direito da posse era perdido com a morte do dono da casa. E é claro, o texto lá vai mostrar os detalhes. Encorajo você a ler o texto. Mas basicamente, o Cornélio aqui, ele ajudava neste formato segundo o ensino da lei. Há um ensino na cultura bíblica que vai dizer que toda pessoa deve trabalhar para se sustentar. Provavelmente por isso que o cego Bartimeu pediu para ver. Porque vendo, ele poderia agora ir e vir com mais liberdade e voltar à sua vida comum. Uma pessoa na sociedade de Israel não poderia pedir dinheiro na rua. Se ele está pedindo, essa pessoa está numa condição de não poder trabalhar de forma, por exemplo, aleijado, uma pessoa que não tem como trabalhar, e ela está nitidamente ali sem absolutamente condição alguma. O caso é, conforme você lê em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João entram no templo, tem um homem ali pedindo dinheiro. Infelizmente, quando muitos leem aquele texto, imagina que havia muito isso em Israel. Não havia, irmãos, não havia. O ensino é que cada pessoa deve trabalhar. E só os homens, pastor? Não, meu irmão. Leia Provérbios 31, você vai ver a máquina que é ser mulher virtuosa. Se você quiser saber se você é uma mulher virtuosa, você tem que pelo menos usar os princípios de Provérbios 31. Não é o caso de você fazer a mesma coisa, mas que você deve usar os princípios. Quais são os princípios? Uma mulher deve ser sábia ao ponto de gerar riqueza junto do seu marido. Leia Provérbios 31, não dá para ler agora, não é o nosso assunto, mas eu estou citando que você deve estabelecer como alvo. Ninguém, irmãos, a nossa cultura atual está cheia de armadilhas, cheia de destruição. Aliás, eu digo a você que cada dia eu fico mais horrorizado. Recentemente eu descobri uma, que eu vou pregar daqui a um tempo, se Deus permitir. Uma das armadilhas da nossa sociedade, da forma que nós vemos a sociedade, ajudar os necessitados. Aí a pessoa já imagina dar uma cesta básica para alguém. Qual é a forma certa, pastor? Você pode até dar cesta básica, mas a Bíblia vai dizer que essa pessoa tem que se levantar da condição de ajudado. E ela passará a ajudar no futuro, porque Deus quer abençoar ela. Meu irmão, em nome de Jesus, nós estamos diante de um desafio. Eu preciso ter na minha vida a vida que Cornélio apresentou diante de Deus. E aí eu estava falando sobre uma armadilha. Uma das armadilhas, nós, na nossa sociedade, criamos algumas faixas etárias. Existem as crianças, existem os pré-adolescentes e existem os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos, ou a melhor idade. Eu não sei se você reparou, mas a idade dos adolescentes, alguns adolescentes são até preparados com a seguinte fala, né? Ah, isso é assim mesmo, porque ele é adolescente. Isso, se você transportasse alguém da época de Jesus para a nossa sociedade agora, ele pirava. Por quê? Olha a diferença. Um garoto é garoto até pelo menos 12 anos. E aos 12, ele não vai entrar na adolescência. Ele vai entrar agora numa etapa chamada responsabilidade. Ele terá certa liberdade, não a liberdade de um adulto, não a responsabilidade de um adulto, mas ele terá a responsabilidade de ir e vir com mais liberdade para exercer responsabilidade. Motivo: quando ele estiver casado, ele já está preparado para levar à frente o matrimônio.
porque ele está em treinamento desde cedo, cedinho com a palavra de Deus, e aos 12 anos em diante, exercendo ofícios, tarefas, visando ser treinado para a vida. Treinado para ser um homem de Deus, treinado para ser marido, treinado para exercer responsabilidade. Aí você vai olhar para a sociedade hoje, o cara quer ser treinado para ser adulto, mas o mais rápido possível. Mas essa liberdade que ele quer ter é para pecar, para desobedecer, para fazer o que não é devido. E do matrimônio, que é só o sexo, o mais cedo possível. É ou não é verdade? Não, eu me lembro uma vez do seminário, o filho de uma pessoa lá, do zelador lá do seminário, ele vinha chegando muito tarde da noite, o garotinho. Aí eu digo, rapaz, isso é hora de chegar. Eu brincava com ele, normalmente, mas naquele dia estava brabo. Aí ele disse, olha, fique sabendo que eu já sou um adolescente. Misericórdia, irmãos. Ele falou com tanto ímpeto, que eu pensei que ele ia dizer assim, eu já sou adulto. Aí ele disse que era adolescente. Imagine quando for adulto, ele ia correr atrás de mim para me dar um tapa, né? Já sou adulto, pega. Você está dizendo, pastor, aí é demais. Demais nada, meu irmão. Demais nada. Você entendeu as armadilhas da nossa sociedade? Aí nós criamos um ambiente que o adolescente ele faz a traquina e ainda diz assim, fica tranquilo que eu sou adolescente, é só uma fase. E aí esse cabra, aos 19, aos 20, quer casar. E aí já entra no casamento sendo um adolescente, porque nunca aprendeu desde cedo a ter responsabilidade. E aí depois alguém ainda diz, pastor, onde é que está Deus que não fez nada? O bichinho acabou se separando da esposa. Meu irmão, está tudo errado. Está tudo fora do esquadro. E nós precisamos da cultura do reino. Meu irmão, o que eu estou pregando aqui é cultura do reino. O que é a cultura do reino? O formato que eu vivo tem que ser revisto. Eu tenho que rever a forma que eu levo a minha vida. E preciso aprender com os princípios da palavra. Não diga para o seu filho, quando você for maior de idade, você pode fazer isso. Mas diga para ele que desde já ele tem que ter responsabilidade. Diga amém aí, meu irmão. E aí, o texto diz então que esse homem, ele com a vida dele, de oração, ele ora a Deus até as 3 horas da tarde, a hora do sacrifício. E um anjo de Deus se manifesta. Meus irmãos, eu quero aqui convocar você pai, você mãe principalmente. Se na sua casa seus pais não são convertidos, eu estou convocando você para fazer isso. A partir de hoje, você vai buscar a Deus como Cornélio buscava. E buscar com propósito, Senhor, vem com teu poder sobre a minha casa. Vem com teu poder sobre os meus filhos. Vem com teu poder sobre os meus pais, para os filhos que não têm os pais convertidos. Senhor, eu quero andar em santidade. O que Cornélio estava fazendo era buscando a Deus, buscando agradar a Deus de tal forma. E aí eu encerro, olha só, olhe para mim aqui. Você que está em casa, preste atenção. Por causa da conduta desse homem, Deus moveu os céus e a terra para abençoar a casa desse homem. Mas esse homem era piedoso, era trabalhador do reino, ele dedicou tempo a abençoar a sua casa. Ele era um homem que dava recurso para abençoar pessoas. Ele dispensava do seu recurso para abençoar pessoas. Não falei aqui, né? Mas infelizmente, irmãos, nosso coração às vezes é tão avarento, tão avarento. Receba aí na sua vida essa palavra. Coração às vezes é tão avarento que a pessoa se sente já tendo cumprido a sua obrigação. Já dei o dízimo, já dei a oferta. Meu irmão, Deus olha para o coração do crente. Se você tem perto de você pessoas que você poderia estar abençoando, e você não abençoa,
você precisa rever isso. Eu não estou falando de resolver a vida da pessoa, mas eu estou falando de você se esforçar para fazer o que Deus está colocando, e talvez seja resolver a vida da pessoa. E marcar a vida de alguém, ajudando. E às vezes são simples detalhes, mas que são coisas que Deus quer que você faça. Eu estou dizendo hoje à noite aqui, que Deus abençoou a casa de um homem, Deus moveu os céus e a terra, mas a vida deste homem estava trabalhando há muito tempo. O que nós estamos vendo nesse texto é o final de uma história que começou desde o começo de uma família, é o que tudo indica. Se você for estudar esse texto aqui, você vai encontrar a maior parte dos comentaristas vai dizer, ele estava há bom tempo dedicando-se ao ponto de ter conquistado o respeito das pessoas. Esse homem era centurião, mas tinha um respeito das pessoas. Eu estou dizendo para você que talvez sua caminhada vai durar ainda 3 anos para frente. Você está entendendo? Diga amém, meu irmão. Talvez o que hoje você está começando, você só vai colher os frutos daqui a 10 anos, daqui a 3 anos, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano que seja. Mas você precisa estar ciente que é um tratamento de Deus, uma caminhada de vitória. É o momento em que Deus está chamando você a um novo tempo. Eu vou ver a diferença na minha geração. Fique de pé. E eu creio em Deus. Deus moverá os céus e a terra. E por que não dizer, Ele já moveu os céus e a terra. Ele já realizou a obra. Jesus já veio, já deu a sua vida. Ele está sentado à destra do Pai. E está ali esperando a atitude sua e minha. Para trazer sobre a terra o poder do Espírito. Para mover nesta terra o reino de Deus. Feche os teus olhos e apresente a Deus agora a sua vida. Seu caso é esse. Se você precisa se arrepender, se arrependa. Se você precisa se lançar muito mais a Deus. Talvez você vai dizer agora, Senhor, eu vou começar um jejum hoje. A partir de amanhã eu estarei jejuando pela minha casa. Pela minha vida. Feche os teus olhos e ore. Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir misericórdia. Misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, eu oro agora por cada lar aqui representado, tanto dos teus filhos que estão aqui, aqueles que estão em casa. Eu te peço, Pai, traz o teu poder mudando primeiro a vida dessa pessoa. E que ela seja instrumento do Senhor para trazer avivamento sobre essa geração. Meu Pai, derrama do teu Espírito, derrama da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Levante as tuas mãos e agora, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho. E aonde colocar a planta dos teus pés, seja dado, em nome de Jesus. Amém. Uma excelente semana para você.